Minha nora me baniu da festa de inauguração da casa por causa da minha aparência, mas eu tomei de volta o que era meu. Sou Maria Helena, uma mulher de 63 anos que já enfrentou diversos desafios que a vida me lançou, mas agora parece que lidar com minha nora, Susana, tornou-se um fardo insuportável. Recentemente, ela está organizando uma festa na nova casa e, para minha surpresa, eu não fui convidada. Descobri isso através da minha sobrinha, que segue Susana no Facebook. Ela me ligou, chateada, por também não ter sido convidada, o que me deixou ainda mais intrigada. Fiquei chocada ao perceber que eu, que deveria ser uma das primeiras a saber, não tinha ideia dessa grande festa que Susana estava planejando na nova casa. Perguntei à minha sobrinha se ela tinha certeza de que era uma festa de inauguração. Talvez pudesse ser outro evento. No entanto, ela me enviou uma captura de tela da postagem de Susana, onde estava claramente escrito: "Falta uma semana para a comemoração. Mal posso esperar para fazer um tour pela casa toda." Essas informações me deixaram perplexa. Inicialmente, pensei ingenuamente que talvez eles tivessem esquecido de me convidar. No fundo, eu sabia a verdade, mas a esperança às vezes nos faz acreditar em coisas que não são reais. Esperei ansiosamente pelo convite que nunca chegou. Tentei me manter paciente, pensando que talvez o convite tivesse se perdido no correio ou que eles estivessem planejando me convidar pessoalmente. Mas a festa é amanhã, e não consigo entender como poderiam ter esquecido de me incluir na lista de convidados. Então, esta manhã, decidi ligar para meu filho, a quem chamaremos de Marcos, para perguntar sobre isso. Quando liguei, ele parecia desconfortável e começou a gaguejar, dizendo que provavelmente houve uma confusão. Ele afirmou que achava que Susana já tinha me convidado. Quando respondi que não recebi nenhum convite, ele rapidamente tentou justificar, dizendo que Susana estava muito ocupada ultimamente com o trabalho, levando as crianças para a escola, supervisionando as aulas e cuidando da reforma da casa. Ele sugeriu que talvez tenha sido um descuido e prometeu verificar com Susana e me retornar. Ficou claro para mim que ele estava mentindo ou, no mínimo, encobrindo a situação. Afinal, levaria apenas alguns segundos para encaminhar um convite. Esperei o resto da tarde por uma ligação ou mensagem, mas nada aconteceu. Não há mais dúvidas de que eu não fui convidada. Para alguns, isso pode parecer algo insignificante, mas para mim, é uma questão séria. Tenho o direito de ficar chateada. Minha vida tem sido repleta de desafios, mas sempre consegui perseverar. No entanto, há momentos que me quebro em pedaços, e este é um deles. Para entender melhor, talvez ajude saber que meu marido, que sempre foi meu maior apoiador e parceiro em tudo, faleceu há alguns anos. Ele me deixou com um patrimônio considerável, a casa em que vivo, o dinheiro do seguro e algumas economias. Ele garantiu que eu ficaria bem após sua partida. Após a morte do meu marido, surpreendentemente, ele não deixou nada para Marcos em seu testamento. Ele mencionou claramente que tinha deixado tudo para mim, confiando que eu decidiria o que fazer com os bens. Marcos ficou muito chateado com isso, mas eu tranquilizei, garantindo que cuidaria dele. Afinal, ele é meu único filho, e desde então, sempre o apoiei da melhor forma possível. Marcos sempre foi um bom rapaz, embora tenha enfrentado suas próprias dificuldades. Ele é gentil, mas nem sempre prático, o que o levou a se envolver em algumas situações financeiras complicadas. Houve muitas ocasiões em que meu marido teve que resgatá-lo dessas dificuldades, e talvez essa seja a razão pela qual ele decidiu não deixar nada diretamente para Marcos. Quando Marcos se casou com Susana, eu fiquei feliz por ele. Ele parecia realmente apaixonado, e eu queria mais do que tudo vê-lo feliz. No entanto, logo após o casamento, ele começou a se distanciar de nós. Eu respeitei seus limites, mesmo notando algo estranho em Susana. Não era que ela fosse abertamente rude ou hostil, mas havia uma frieza em sua maneira de ser, algo que eu não conseguia compreender totalmente. Susana era educada, mas parecia haver uma parede invisível entre nós que eu nunca consegui quebrar. No início, pensei que fosse apenas um constrangimento natural, algo que às vezes acontece quando as famílias estão se adaptando a novas situações. Então, decidi dar a Susana o benefício da dúvida.
Tentei ser amigável e envolvê-la nas atividades familiares, mas ela sempre manteve uma certa distância. Mesmo assim, continuei tentando me aproximar, na esperança de que, com o tempo, pudéssemos nos conectar melhor. Então, alguns anos atrás, aconteceu o acidente. Eu estava dirigindo para casa quando um motorista bêbado invadiu a minha faixa. O impacto foi forte, e eu fiquei com uma grande cicatriz no lado esquerdo do rosto e na mão. Não era uma cicatriz qualquer, já era irregular e bastante perceptível, algo que nem mesmo a cirurgia conseguiu corrigir completamente. Lembro-me da primeira vez que me olhei no espelho após a remoção das bandagens. Mal consegui reconhecer a mulher que olhava para mim. Foi difícil me ajustar àquela nova realidade, mas com o tempo, aprendi a aceitar. Eu sabia que meu valor não estava definido pela minha aparência, mesmo que o mundo, às vezes, tentasse me convencer do contrário. No entanto, logo ficou evidente que Susana não conseguia aceitar a mudança na minha aparência. Após o acidente, seu comportamento, que já era frio, se tornou ainda mais distante. Ela sempre arranjava desculpas para não me visitar, alegando estar ocupada com o trabalho ou com as atividades das crianças. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Talvez eu estivesse sendo otimista demais, esperando que, com o tempo, o que quer que estivesse incomodando Susana acabasse desaparecendo. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Apesar disso, eu nunca deixei de apoiar Marcos sempre que ele precisava de mim. Eu esperava, ao menos, um relacionamento cordial, se não amoroso, com eles. Mas parece que as coisas não funcionam assim quando se trata de pais e filhos. As crianças sempre esperam que você esteja disponível para elas, mas você não pode esperar o mesmo deles sem ser rotulado de intrometido ou carente. Às vezes, sinto muita falta do meu marido. Quando ele estava aqui, eu não precisava de mais ninguém, nós dois éramos o suficiente um para o outro. Agora, espero conseguir superar esse sentimento amargo em breve. Se você ouviu até aqui, obrigada. Quando postei a minha história, recebi muitas mensagens e gostaria de agradecer pela resposta que recebi. Eu realmente não esperava que minha história fosse repercutir tanto. Quero dizer, quem gostaria de ler a história triste de uma mulher velha? Parece que muitas mulheres e homens estão passando por turbulências emocionais semelhantes. Muito obrigada por me fazerem sentir melhor com seus comentários. No entanto, algumas pessoas minimizaram meus sentimentos, dizendo que não era uma grande coisa, que a casa é deles e a escolha também deveria ser deles. Bem, desculpem, mas essa casa não é deles, é minha. Eu a comprei para eles. Deixe-me esclarecer alguns detalhes que talvez eu devesse ter incluído no meu primeiro post. Eu sei como algumas pessoas gostam de investigar a fundo, e por isso, algumas questionaram o nome da minha nora, Susana. Bem, Susana é apenas um nome fictício, assim como Marcos não é o nome real do meu filho. Tenho o direito de proteger minha identidade, e é por isso que estou escrevendo aqui no Reddit, e não fazendo uma postagem em redes sociais. Quanto à situação financeira de Marcos e Susana, eles estão enfrentando dificuldades há muito tempo. Como mencionei antes, Marcos tomou algumas decisões financeiras precipitadas que acabaram criando um buraco em suas finanças. Eu ajudava sempre que ele precisava, mas a lista de pedidos parecia interminável. Enquanto isso, percebi que a maior parte do dinheiro deles estava indo para o aluguel do pequeno e apertado apartamento onde moravam na cidade, com seus 2 filhos. Eles mal conseguiam sobreviver, com Marcos trabalhando em 2 empregos apenas para colocar comida na mesa, e Susana contribuindo como podia. Mas estava claro que eles estavam afundando financeiramente. A herança do meu marido ainda estava intocada no banco. Eu tinha um emprego na biblioteca da cidade, que era suficiente para pagar minhas contas, além de ter minhas próprias economias. Como meu marido havia me deixado uma casa, o aluguel não era uma preocupação para mim. Então, pensei, por que não usar o dinheiro do meu marido para algo bom? Por que não dar a Marcos e Susana um lar onde eles pudessem se sentir seguros e começar a construir um futuro? Foi assim que comprei uma casa para eles nos subúrbios. Não é uma mansão, de forma alguma, mas é uma casa linda e confortável, em um bairro tranquilo.
A casa tem 3 quartos, uma cozinha espaçosa e um quintal. Achei que seria perfeito para eles. Quando dei a notícia, ambos se emocionaram profundamente. Marcos me abraçou, agradecendo repetidamente. Susana, por outro lado, foi um pouco mais contida em sua gratidão. Ela sorriu e disse as palavras certas, mas havia algo em seu olhar que me deixou inquieta. Ainda assim, ignorei essa sensação, afinal, não precisava da validação dela. A casa precisava de algumas reformas. O antigo dono era um casal de idosos que não conseguiu ou não se preocupou em manter a manutenção em dia. Pedi a Marcos um pouco mais de tempo para que eu pudesse consertar tudo antes que se mudassem. No entanto, ele disse que eles preferiam se mudar imediatamente e usar o dinheiro que economizariam no aluguel para reformar a nova casa. Achei justo e entreguei as chaves a eles. Depois que se mudaram, eu queria visitá-los algumas vezes para ver como estavam se estabelecendo, mas sempre que sugeria uma visita, Susana tinha uma desculpa. As desculpas de Susana para que eu não visitasse variavam. Às vezes a casa estava uma bagunça, outras vezes as crianças estavam doentes, ou então ela estava muito cansada. Eu não insisti, pensando que talvez ela só precisasse de tempo para se ajustar à nova casa. No entanto, à medida que as semanas se transformaram em meses, comecei a sentir que estava sendo intencionalmente mantida afastada. Quando perguntava a Marcos sobre isso, ele simplesmente dava de ombros e dizia que Susana estava estressada com a mudança e que eu deveria dar a ela um pouco de espaço. Ele mencionava que o local de trabalho de Susana ficava a 45 minutos de carro da casa e que ela ainda estava se acostumando a viver tão longe do escritório. Claro, viver na cidade tinha suas vantagens, mas foi escolha dele se mudar para os subúrbios. De vez em quando, Marcos me enviava algumas fotos da reforma do interior da casa, sem muito entusiasmo. Além disso, ele começou a me pedir para cobrir algumas das despesas da casa, alegando que era muito para eles suportarem sozinhos. No entanto, sempre que eu queria visitar pessoalmente, Susana arranjava alguma desculpa de última hora. Ela sempre estava ocupada com outra coisa. Honestamente, eu não me incomodei tanto quanto poderia, pois tenho uma vida ocupada como bibliotecária, participando de serviços comunitários e viajando bastante. Além disso, a maioria dos dramas familiares eu simplesmente deixo passar. Mas então, recebi a notícia sobre a festa de inauguração da casa, e isso foi algo que não consegui engolir. Marcos nunca me ligou para me avisar, e no dia seguinte, vi fotos da festa nas redes sociais. Eles organizaram um grande evento com os amigos de Susana, parentes e até alguns antigos colegas de Marcos. Todos pareciam estar se divertindo muito, exceto eu, porque não fui convidada. Fiquei profundamente magoada. Eu queria fazer algo a respeito. Já tinha passado tempo demais sendo passiva. No entanto, eu não sou o tipo de pessoa que aparece numa festa sem ser convidada para causar problemas. Isso não é do meu feitio, e além do mais, eu sabia que Marcos e Susana me dariam oportunidades suficientes para expressar minha decepção. Essa oportunidade chegou mais cedo do que eu esperava, quando Marcos me ligou pedindo ajuda com algumas despesas. Ele me ligou pedindo ajuda com as despesas do mês porque, aparentemente, sua adorável esposa havia gastado todo o dinheiro na festa e estourado ambos os cartões de crédito. Agora, eles não tinham mais dinheiro para cobrir as despesas até o final do mês. Perguntei calmamente o que ele esperava que eu fizesse sobre isso. Marcos ficou em silêncio e, depois de alguns segundos, respondeu com um hesitante, "Você sabe?" Eu disse que sentia muito, mas não sabia o que ele queria que eu fizesse com essa informação. Ele ficou sem palavras. Meu querido filho não estava acostumado a esse tipo de tratamento frio da minha parte. Ele gaguejou, tentando encontrar palavras, mas eu interrompi dizendo, "Sim, você realmente tem algo para se preocupar agora? Tenho que ir." No dia seguinte, recebi uma mensagem de voz dele. "Mãe, eu sei que você está brava conosco por não termos te convidado para a festa. Estou realmente arrependido. Simplesmente nos esquecemos. Sei que você me ligou para falar sobre isso, mas havia muita coisa acontecendo, e eu acabei não retornando a ligação.
Podemos organizar outra reunião no próximo mês com você, a tia Lily, o tio Fred e a Alicia. Espero que possamos resolver isso. Lily e Fred são meus irmãos, e Alicia é a sobrinha que me informou sobre a festa. Agora, parece que Marcos e Susana querem oferecer uma migalha para mim e minha família, na esperança de fazer o caixa eletrônico funcionar novamente. Marcos me ligou à noite, perguntando: "Ei, mãe, você está bem?" Não tive resposta sua e estou um pouco preocupado com sua saúde. Eu podia sentir o desespero na voz dele. E perguntei o que ele queria. Achando que havia conseguido o que queria, ele riu e disse que precisava de dinheiro para pagar as contas. Respondi que não tinha nenhum para dar no momento. Desculpe, querido. O caixa eletrônico está fechado agora. Ele pareceu chocado. Claramente não esperava um não como resposta. Eu disse: "Bem, acostume-se com isso", e desliguei. Ignorei suas ligações e mensagens de texto durante toda a semana. Eventualmente, ele percebeu que havia cometido um grande erro. Marcos me enviou uma mensagem dizendo que planejava me visitar no domingo com as crianças. Tenho certeza de que ele pretende usar os filhos para tentar me manipular emocionalmente, mas ele ainda não me conhece tão bem quanto pensa. Vamos ver como será. Atualizarei vocês em breve. Relacionamentos são complicados. Eu passo por altos e baixos emocionais. Em um dia, sinto-me forte e invencível, e no outro, meus entes queridos me derrubam, e volto a me sentir miserável. No domingo, Marcos e Susana chegaram com as crianças. Assim que os pequenos foram para o quintal brincar, Marcos iniciou a conversa, focando na crise financeira que estavam enfrentando. Eu fui direto ao ponto, perguntei qual foi o motivo de não me convidarem para a festa. Sem rodeios, por favor. Ambos ficaram surpresos com a minha franqueza. Marcos gaguejou, tentando encontrar uma resposta, mas eu queria ouvir a verdade de Susana. Ela não tentou esconder nada. Olhou para mim com aquele mesmo olhar frio e, sem rodeios, disse que não me convidou porque não me queria lá. Fiquei chocada com sua frieza. Perguntei o motivo, e a resposta dela fez meu sangue gelar. Ela simplesmente disse que não queria passar vergonha. Fiquei tão surpresa que precisei de um momento para processar o que ela estava insinuando. Quando pressionei por uma explicação, ela suspirou e disse: "Olha, seu rosto é demais." Eu não queria assustar os convidados. Ali estava a verdade, exposta da maneira mais cruel e sem coração possível. Susana não me quis na festa de inauguração da casa por causa da minha cicatriz. Ela achava que eu parecia feia e que não me encaixava na imagem que queria apresentar aos seus amigos e familiares. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esta era a mulher que vivia em uma casa que eu tinha dado a eles por amor e preocupação com o bem-estar deles, e ela teve a audácia de me dizer que eu não era bem-vinda por causa da minha aparência. Respirei fundo, tentando manter a calma. Lembrei de que a casa onde estavam comemorando foi paga com meu dinheiro e que era meu presente para eles. Mas Susana não parecia se importar. Ela simplesmente deu de ombros e disse: "Isso não significa que você tem o direito de aparecer e arruinar a minha festa." Senti algo quebrar dentro de mim. Eu sempre tentei ser paciente e compreensiva, mas aquilo era demais. Eu não ia permitir que ela me tratasse como se eu fosse menos humana, não depois de tudo que fiz por eles. Então, tomei uma decisão naquele exato momento. Disse a Susana que, se ela não me queria na casa, então não precisava da casa de jeito nenhum. Informei que a escritura ainda estava em meu nome e que eu ainda não a tinha transferido para eles porque queria ter certeza de que estavam bem estabelecidos primeiro. E agora, estava feliz por não ter feito isso. Dei a eles 30 dias para desocupar a propriedade. Pude ver o choque e a raiva nos olhos de Susana quando ela percebeu que eu não estava blefando. A encarei com o mesmo olhar frio. Ela se levantou, gritando que eu não poderia voltar atrás. Respondi que podia, sim, e que o faria. Susana gritou para as crianças e saiu furiosa da casa, com Marcos logo atrás, tentando alcançá-la. Antes de sair, Susana ainda disse que não iria tolerar mais meus acessos de raiva. Respondi calmamente:
Ótimo para você. Agora saia. Fechei a porta atrás deles e, em seguida, desabei. Chorei por horas, não apenas pelo que Susana disse, mas pela dolorosa constatação de que meu próprio filho permitiu que ela me tratasse desse jeito. Fiquei me perguntando que tipo de homem eu criei, que ficaria parado enquanto sua esposa insultava a própria mãe. A dor dessa traição foi mais profunda do que qualquer outra coisa que já senti. Já se passaram 3 dias desde então, e mal consigo sair da cama. A dor é esmagadora, quase impossível de compreender. Olá, pessoal. Deixem-me atualizá-los sobre o que aconteceu. Depois de superar o desânimo, entrei em contato com meu advogado e enviei a Marcos e Susana uma notificação oficial de despejo, dando-lhes 30 dias para desocupar a casa. Eu esperava que Marcos voltasse a implorar, e ele realmente me ligou, mas não para pedir desculpas. Em vez disso, ele tentou me convencer a desistir da minha decisão, dizendo que Susana estava muito chateada com o que ele chamou de minha exigência irracional. Franzi a testa e respondi: você realmente quer falar sobre o humor da sua esposa? Que tal falarmos sobre as palavras cruéis dela? Marcos tentou defendê-la, dizendo que Susana não quis dizer aquilo, que ela estava apenas estressada e não sabia como expressar seus sentimentos. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, ele estava dando desculpas para ela, tentando minimizar as coisas dolorosas que ela disse. Então, eu disse a Marcos: se você realmente respeitasse sua mãe, teria se levantado para me defender, em vez de tentar varrer tudo para debaixo do tapete. Foi nesse momento que ele começou a se desculpar, dizendo que sentia muito pelo que aconteceu e que não queria me perder por causa disso. Ele me implorou para reconsiderar e dar-lhes outra chance. Eu podia sentir o desespero na voz de Marcos, mas desliguei o telefone dizendo que seu pedido de desculpas não importava. Expliquei que teria significado muito mais se ele tivesse me defendido no momento em que sua esposa estava despejando veneno sobre mim, ou até antes, quando ela começou a me desprezar por causa da minha cicatriz. Marcos então prometeu que faria Susana se desculpar e arcar com as consequências de suas palavras, mas eu disse que não me importava mais. Mais tarde, naquela mesma noite, ele apareceu na minha porta com Susana. Quando abri, eles estavam com lágrimas de crocodilo. Susana soluçava, dizendo: sinto muito, por favor, retire o aviso de despejo. Mas eu mantive minha posição firme e disse não. Isso levou a uma grande explosão. Susana começou a listar todos os incidentes anteriores em que, segundo ela, eu teria sido cruel, tentando justificar suas ações. Ela se defendeu dizendo que nunca quis me machucar profundamente. O argumento deles era que, mesmo que Susana tivesse agido assim, isso não justificava eu tirar a casa deles. A situação tomou um rumo feio quando Susana até mencionou meu falecido marido, criticando-o por não ter deixado nada para Marcos e por ter feito eles lhe implorarem por ajuda. Foi nesse momento que eu alcancei no limite. Levantei-me, gritei saia, e jurei que nunca mais receberia um centavo meu. Marcos tentou acalmar Susana, mas ela já estava completamente fora de controle. Então, ela fez sua ameaça final: se você não recuar, eu vou garantir que você nunca mais veja seus netos. Vou mantê-los longe de você, e você será cortada das nossas vidas completamente. Mas, em vez de ceder, eu simplesmente olhei para ela e disse: ok. Respondi calmamente: tudo bem. Agora saia. Susana saiu furiosa, e Marcos a seguiu, ainda tentando trazê-la de volta à realidade. Senti-me aliviada por ter me defendido. Se ela quer usar as crianças como peões em seu jogo, isso é problema dela. Eu não vou deixar que suas ameaças me manipulem. Tive que me manter firme, mesmo que isso significasse perder o contato com meus netos. Não iria permitir que ela me intimidasse até eu ceder. Marcos continuou tentando mediar a situação entre nós, mas eu bloqueei. Os 30 dias passaram, e Susana não desocupou a casa. Ela pensou que era apenas uma ameaça vazia. Então, chamei a polícia e os registrei como invasores. Informei a Marcos que, se eles não saíssem, eu faria uma postagem online, contando a todos que sua esposa estava se recusando a sair da minha casa. Afinal,
O que mais importa para ela é a falsa reputação que tenta manter. Isso foi o suficiente. Eles esvaziaram a casa imediatamente. Aparentemente, o orgulho de Susana era maior que o saldo bancário. Eles voltaram para o antigo e sujo apartamento, que ainda era mais caro do que podiam pagar. Algum tempo depois, recebi uma carta da filha de Marcos, que tem 8 anos, expressando tristeza por terem sido expulsos de casa e pedindo para que eu devolvesse a casa a eles. As palavras na carta não pareciam ser da minha neta, e se fossem, isso me faria questionar a criação dela. É evidente que Susana está moldando as crianças à sua imagem, as criando como versões miniaturizadas de si mesma. Na carta, minha neta escreveu que não gostava do apartamento e que queria voltar para a casa antiga. Senti pena daquela jovem alma, percebendo que as duas crianças estão sofrendo por causa de uma mãe cruel e de um pai covarde. Eu não respondi à carta, sabendo que eles não entenderiam minha posição, pelo menos não agora. Espero que um dia, quando crescerem e se tornarem pessoas sensatas, diferentes da mãe, elas possam vir até mim. Sempre que minha consciência me acusa por causar problemas às crianças, lembro a mim mesma que não fui eu quem desrespeitou um ente querido. Eu estava apenas me defendendo. Já se passaram alguns meses desde que tudo isso aconteceu, e ainda não tenho certeza se as coisas algum dia voltarão ao normal entre nós. Talvez Susana nunca perceba que seu orgulho não vale mais do que o conforto e o futuro dos próprios filhos. Mas, independentemente do que aconteça, sei que me defendi de uma forma que nunca tinha feito antes. Respeito é algo não negociável, e conforme envelheço, venho valorizando isso cada vez mais. Não vou deixar que ninguém, nem mesmo minha própria família, me trate como se eu fosse menos humana por algo que está fora do meu controle. Minha cicatriz não me define, minha força e minha determinação é que me definem. Se Susana não consegue enxergar isso, a perda é dela, não minha. Eu continuarei vivendo minha vida com a dignidade e o autorrespeito que mereço. Desculpem se fui um pouco enfadonha, mas essas palavras me ajudam a superar a solidão e o desejo por uma família unida. Obrigada por ouvir minha história. A história de hoje foi inspiradora, mostrando como um pesadelo se transformou em um testemunho de força e respeito. Marcos e Susana, ao voltarem para o pequeno apartamento, começaram a sentir o peso de suas ações. A protagonista, redescobrindo sua própria força, entendeu que algumas feridas poderiam nunca cicatrizar, mas sua dignidade era inegociável. Ela seguiu em frente, sabendo que fez o que era certo, mesmo que tenha sido doloroso. Mas e você, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por se juntar a nós. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e apertar o sino de notificações para não perder nenhuma história sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!